Caros amigos, ouvintes, estamos continuando o estudo que estamos fazendo do Catecismo da Igreja Católica. Estamos aí no parágrafo 222. Você sabe que o nosso catecismo é todo dividido em parágrafos, para ficar fácil da gente fazer as citações, e vai do parágrafo 1º até o parágrafo 2865. Dividido em 4 partes. A primeira parte, que é o credo, que nós estamos estudando agora. A segunda parte, que é a liturgia, a celebração dos sacramentos e dos sacramentais. A terceira parte, que é a parte da moral católica, baseada nos 10 mandamentos. E a quarta parte, que é a parte da oração, da espiritualidade, centrada no Pai Nosso. Estamos estudando o primeiro artigo do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, crer em Deus é saber que Deus é o autor de todas as coisas, é o Criador de tudo. Deus é amor, Deus é verdade, Deus é aquele que sempre existiu, sempre existirá. Ninguém criou Deus, Deus sempre existiu. E Deus criou todas as coisas, e Deus revelou o seu nome. Eu sou aquele que sou, ou seja, Yahvé. É por isso que os judeus não pronunciam esse nome, Yahvé. E a Igreja Católica, inclusive por respeito aos judeus, proíbe que na liturgia a gente use a expressão Javé, por uma questão de respeito aos nossos irmãos e também por respeito ao próprio nome de Deus. Bem, quem acredita em Deus tem que viver uma vida baseada nesta verdade. Crer em Deus, aquele que é único, e amá-lo com todo o próprio ser, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua inteligência, né? Ele precisa, então, viver de acordo com essa verdade. Então, há uma série de implicações para aquele que ama a Deus. Quais são essas implicações? Primeiro, significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus, não é? Deus é grande demais para que o possamos conhecer. A gente sabe disso. É por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento da nossa lei. Depois também, amar a Deus e crer em Deus significa viver uma vida em ação de graças. Por quê? Porque Deus é santo e quer que a gente seja santo. Tudo que nós somos, tudo que nós possuímos, vem de Deus. São Paulo pergunta na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 7, que é que você possui que não tenhas recebido? Não é? Como retribuirei ao Senhor todo o bem que Ele me fez? Diz o salmista lá no Salmo 116. Então, tudo que a gente recebe vem de Deus. Então, temos que viver em ação de graças, ou seja, viver uma vida dizendo a Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. É muito importante a gente ser agradecido a Deus. Jesus ficou muito aborrecido quando aqueles leprosos que ele curou, aqueles 10, apenas um voltou para agradecer. E exatamente voltou aquele que não era nem judeu, aquele que era samaritano. Então, quando ele chegou, Jesus perguntou para eles, mas não eram 10 os que foram curados? Como é que está só voltando um para me agradecer? Onde é que estão os outros? Então isso mostra que Deus gosta, né, que nós sejamos gratos, ou seja, ação de graças. Quando a gente agradece a Deus, a gente está dizendo que confia nele, a gente está dizendo que somos dele. E Deus certamente nos agraciará ainda mais. Então, ser grato, meus irmãos, ser muito grato. Muitas vezes nós não agradecemos as coisas de Deus. Se a gente fosse contar quantas graças a gente recebe durante um dia, nós seríamos assim como um rei no final do dia de tanta riqueza que a gente recebe. O dom da vida, o alimento, a roupa, as amizades,
Tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Depois, crer em Deus significa também conhecer esta unidade e esta verdadeira dignidade de todos os homens. Ora, se Deus é o Pai de cada um de nós, se Deus é o nosso único Pai, então nós somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então, crer em Deus significa também conhecer esta unidade que existe entre todos nós e a grande dignidade de todos os homens. Cada um é filho de Deus. Nenhum homem pode ser desprezado, porque cada homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Está lá no Gênesis 1, 27. Isto é muito importante, meus irmãos. A catástrofe mais desastrosa deste mundo é a catástrofe de um ser humano. Muito pior do que cair uma casa, muito pior do que cair uma árvore é cair um ser humano. Mas, no entanto, hoje, quantas pessoas são destruídas? Destruídas pela droga, destruídas pelo crime, destruídas pela exploração, a exploração do sexo, a exploração no trabalho. Como pode o ser humano escravizar, explorar, tapear, enganar, ferir aquele que é o seu irmão? Irmão por parte de Deus, mais irmão do que por parte de pai, por parte de mãe. Então, crer em Deus significa também isso, meus irmãos, reconhecer que nós todos somos uma unidade. Todos, somos todos irmãos. Não importa se somos chineses, japoneses, franceses, americanos, russos, brancos, negros, homens, mulheres, Cristo nos uniu. São Paulo diz, ele derrubou o muro da separação. Daqui para frente não existe mais nem livre e nem escravo, nem judeu, nem gentio, nem homem nem mulher, mas todos nós somos um em Jesus Cristo. Também crer em Deus significa a gente usar corretamente as coisas criadas, porque todas as coisas que foram criadas foram para toda a humanidade e nós não podemos usar mal das coisas criadas. A fé nesse único Deus nos leva também a usar de tudo o que não é Deus, mas de modo que isso nos aproxime dele. E a gente se desapegue das coisas na medida em que nos desviam de Deus. Se a gente se apegar às coisas egoisticamente, a gente se desvia do caminho de Deus. Então, a igreja nos ensina a rezar, inclusive numa das orações eucarísticas, que a gente deve viver entre as coisas que passam, mas abraçando somente as que não passam. Nós precisamos das coisas criadas desse mundo, nós precisamos das coisas materiais, nós precisamos do dinheiro, da casa, do carro, da roupa, mas nós não podemos fazer disto um fim, mas apenas um meio para a gente viver bem. Esta é a grande importância, viver entre as coisas que passam, mas abraçando somente as que não passam, as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus. Aquele que se apega a esse mundo, ele vai sofrer muito. Vai sofrer por quê? Porque ele primeiro não vai se realizar. O homem não se realiza com as coisas menores. O homem se realiza com as coisas maiores, com o bem espiritual, aquilo que ele não vê, aquilo que ele não toca, aquilo que ele não pode perceber com as mãos. Depois, quanto mais ele se agarra às coisas deste mundo, mais ele vai sofrer, porque as coisas deste mundo perecem. A nossa vida, a nossa saúde, um dia vai acabar. Então não podemos ficar presos às coisas deste mundo. Deus nos chama para algo maior. Deus nos chama para uma vida eterna nele, que é uma vida muito maior. Eu gosto muito de uma citação de um grande santo da igreja, São Nicolau de Flu, que dizia numa oração dele, meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. É algo que nós devemos pedir a Deus. Senhor, tira-me o que me afasta de vós. Tira-me. Dá-me tudo o que
me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Desprendei-me de mim mesmo para que eu possa me doar inteiramente a vós. Você vê esta oração aí colocada no parágrafo 226 do Catecismo. E tem mais uma coisa: crer em Deus significa confiar em Deus plenamente. Significa que em qualquer circunstância da vida, Deus está cuidando de nós e a gente não deve se desesperar em nenhuma adversidade. Como aquela oração de Santa Teresa de Jesus, que dizia: nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. É uma oração assim muito conhecida de Santa Teresa, que o Catecismo coloca aí no parágrafo 227. Nada te perturbe, nada. Né? A pior coisa que tem é ter a alma perturbada. A pessoa não tem sossego, não consegue trabalhar, não consegue dormir, não consegue fazer as coisas com tranquilidade. Nada te assuste, porque ela diz que tudo passa, Deus não muda, Deus é amor, Deus é firmeza, Deus está do nosso lado, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Aí Santa Teresa dá um remédio formidável para a gente vencer as adversidades, crendo que Deus está do nosso lado, crendo que Deus não muda. Então, paciência para não se perturbar, não se assustar, porque tudo vai passar. O tempo é um santo remédio para os nossos momentos ruins. E ela diz: quem a Deus tem, nada lhe falta. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Porque Deus é o dono de tudo. Deus é o Senhor de tudo. Então, quem a Deus tem, nada lhe falta. Então, meus irmãos, está aí uma reflexão muito importante sobre Deus. Creio em Deus. Esse Deus que é eterno. Não teve princípio e não tem fim. Esse Deus que é onipotente, pode tudo. Esse Deus que é onisciente, sabe tudo. Esse Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. E esse Deus que também é aquele que é o Criador de todas as coisas que existem fora do nada. E melhor ainda, esse Deus é amor. Esse Deus é verdade, esse Deus é justiça, esse Deus é direito, esse Deus que age através do bem, através da moral. Estamos começando a percorrer o catecismo, estamos ainda aí no parágrafo 232 e nós queremos chegar até o parágrafo 2865, se Deus quiser. E aqui nós estamos estudando Deus. No primeiro artigo do Credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então falamos de Deus. E esse Deus é Pai. E o Catecismo lembra-se para nós que nós sempre começamos rezando, dizendo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É o nosso sinal, não é? O sinal daquele que acredita em Deus. Faz tudo, começa tudo, termina tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? É muito bonito a gente poder sempre, meus irmãos, começar tudo em nome de Deus, terminar tudo em nome de Deus. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos mergulhados em Deus no nosso batismo. Esse mistério da Santíssima Trindade, nós sabemos, é o mistério central da nossa fé, da nossa vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que ilumina o nosso caminho. Esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E que a nós se revelou, a nós se revela, a nós acompanha e que segue essa vida conosco, nos protegendo, nos ajudando. Esta Trindade Santa. Essa revelação de que Deus é uma Trindade é uma revelação que o próprio Jesus é quem fez. Ninguém de nós saberia que Deus é uma Trindade Santa se não fosse revelado pelo próprio Jesus.
Nenhum papa, nenhum teólogo seria capaz de descobrir que Deus são três pessoas, mas um único Deus. Nós sabemos disso porque Jesus revelou. Jesus é que revelou o Pai. Ele falou muito do Pai. Eu e o Pai somos um. Especialmente naquela despedida dos apóstolos, na Santa Ceia, lá no capítulo 14 do Evangelho de São João, como Jesus fala do Pai. Né? Eu faço aquilo que o Pai me ensinou. Eu digo aquilo que eu ouço do Pai. Eu e o Pai somos um. Quando Filipe perguntou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, como, Filipe? Como você pede, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim. Eu faço as obras do meu Pai. Então Jesus revelou o Pai. Não foi a igreja que inventou, não foi um papa, não foi um bispo, não. É Jesus que falou profundamente do Pai. E ele que chamou Deus de Pai, ensinou a gente a rezar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Né? Então, essa intimidade de Jesus com o Pai, ele deixou muito claro. Jesus revelou que Deus é Pai num sentido novo. Não é somente Pai enquanto Criador, mas ele é eternamente Pai em relação ao seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação ao seu Pai. Jesus disse, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está lá em Mateus 11, 27. Jesus revela o Pai revela o Filho. E esse Filho é gerado desde sempre no coração do Pai, desde sempre. Desde quando? Desde sempre, não teve começo e não tem fim. O nosso credo diz, Jesus é gerado, não criado, porque criado é criatura, teve um começo, teve um início. Jesus não teve um começo, Jesus sempre existiu, porque é Deus. É por isso, meus irmãos, que os apóstolos confessam Jesus como o Verbo, que no início estava junto de Deus e que é Deus, como a imagem do Deus invisível de São Paulo na carta aos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, como assim o resplendor da sua glória, a expressão do seu ser, diz a carta aos Hebreus. Ele é o resplendor da sua glória, ele é a expressão do seu ser. Hebreus 1, versículo 3. É por isso que Jesus diz para Filipe, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Não é? Quem me vê, vê o Pai. Então, meus irmãos, é Jesus quem revela o Pai. E o Pai e o Filho são revelados pelo Espírito Santo. Antes da sua Páscoa, Jesus disse que ia mandar outro Paráclito. Paráclito que quer dizer defensor, quer dizer advogado, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele age no mundo desde a criação do mundo. Como a gente vê lá, ele, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação do mundo. Depois foi ele quem falou pelos profetas, diz o nosso credo. Ele estará agora junto dos discípulos, estará com os discípulos, vai ensinar os discípulos, vai conduzir os discípulos, vai conduzir a igreja toda. Então, é o Espírito Santo que revela o Pai, que revela o Filho. E a origem eterna do Espírito revela-se na sua missão na igreja, conduzindo a igreja, guiando a igreja, assistindo a igreja para que a igreja não erre o caminho da salvação. O Espírito Santo revela a sua pessoa, revela também a sua missão. Nós conhecemos, meus irmãos, que Deus é Pai porque Deus assim se revela. E é muito bonito a gente compreender Deus como Pai. O Pai é aquele que dá a vida, o Pai é aquele que educa, o Pai é aquele que quando precisa castiga, como você castiga o teu filho. E eu não estou falando de um castigo cruel, de um castigo que apenas vai fazer o filho sofrer. Não, mas aquele castigo, cortar o dinheiro, cortar a mesada, cortar o passeio, colocar num quarto de castigo, para quê? Para que ele não se perca, não entre pelo mau caminho. Deus nos corrige. Corrige mesmo, meus irmãos. Quando Deus permita que a gente muitas vezes sofra alguma coisa, é porque esse Deus que é Pai
não quer que a gente se perca. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, o apóstolo diz isso: Deus permite que a gente sofra porque Ele quer que a gente participe da sua santidade. O pai que não corrige o filho não ama o filho. Então a carta aos Hebreus, aí no capítulo 12, vai dizer que Deus nos ama porque nós não somos filhos bastardos, nós somos filhos legítimos. E é por isso que Deus muitas vezes permite que a própria vida nos corrija. Por que Deus não impede que as consequências do mal caiam sobre nós? Para que a gente entenda que fazendo o mal, nós vamos sofrer. Nós vamos fazer o mundo sofrer, nós vamos fazer as outras pessoas sofrerem. São Paulo ensina na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o sofrimento. O salário do pecado são as lágrimas. Então Deus deixa a gente experimentar esse sofrimento, essas lágrimas, que não foi Ele quem mandou, porque Deus não pode gerar o mal, Deus não pode mandar o mal, mas Ele pode permitir que o mal, que é fruto do pecado, aconteça para que a gente aprenda a não pecar, ou seja, aprenda a viver na santidade. Por isso, esse Deus que é Pai nos ama, mas também nos corrige. E nós devemos ser gratos a isso, porque se Deus não nos corrigisse, meus irmãos, é porque Deus não nos amaria. Nós seremos, sim, como que um filho bastardo, um filho que não é legítimo.